nós de volta, Hoje tem mais teorias para a gente entender sobre a constituição dos átomos. Na aula anterior vocês conheceram os modelos, né? Hoje nós vamos entender um pouquinho como que quem são e quais são as características dessas partículas que compõem a estrutura do nosso átomo. Até então você conheceu que existe um núcleo, nesse núcleo tem prótons, tem nêutrons, que existe uma eletrosfera, nessa eletrosfera existem os elétrons, e hoje nós vamos entender um pouco mais sobre as características desses átomos. Primeiro ponto, como que a gente diferencia átomos do elemento hidrogênio para, por exemplo, átomos do elemento hélio, do elemento carbono? Como que a ciência química faz para identificar esses elementos e trabalhar com eles com clareza? Ah, não, eu sei, isso aqui é o carbono. Não, aqui ó, o hidrogênio. Será que foram vozes, a fonte vozes da minha cabeça? Não, né, gente? Muito estudo se fez desde os modelos atômicos. Entendam que não ocorreu isoladamente. Ah, veio Dalton, aí só Dalton falou, ninguém mais estudou, aí veio Thomson. Não, nós temos ali as cargas elétricas que ficam na superfície do átomo. Ninguém mais está estudando. Aí vem Rutherford, não, tem núcleo, tem eletrosfera. Não, muitos outros. A comunidade científica da época debatia. Até porque as teorias, gente, para ser aceita, não era eu chegar lá e dizer assim, ó, o átomo é isso. Acabou, eu falei, é eu que mando. Não era. Tem que ter a aceitação. Então, muitos estudos foram realizados nessa época. Porém, no entanto, todavia, teve aqueles que se destacaram e que foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco mais intimamente o nosso amigo átomo. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre o átomo e suas partículas. Quem são, galerinha, as partículas que são referidas aqui? Por favor, né? Vocês podem ainda encontrar como partículas subatômicas ou elementares. Aqui refere-se aos prótons, aos nêutrons e aos elétrons. Tá, galerinha? E aí nós vamos trabalhar dentro dessas três partículas o conceito de número atômico, que é o RG, o CPF do nosso átomo, número de massa, vamos entender elemento químico e isótopos. E aqui, aqui, preste muita atenção nesse aqui, que é onde você vai entender o porquê aquela teoria de Dalton hoje não vale mais, aquela que fala que os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas extensões. E depois a gente vai dar uma revisadinha na estrutura atômica básica, que é necessária para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Partindo do princípio, vamos entender o que é número atômico. Cá comigo. Olha só. Você, se você não tem, tem que tirar, viu? Você vai ser identificado pelo governo por um número, que hoje consolidou-se como o seu CPF. Mas alguns anos atrás, a gente era muito reconhecido pelo nosso RG, né? Que vem a foto, vem ali, né? A nossa digital, né? A nossa cara lá bonita, né? Maravilhosa. Vocês verem meu RG, vocês vão ficar... o tempo foi muito bom comigo. Então, ali é a nossa identidade. Hoje, nós temos como, socialmente falando, a identificação dos cidadãos pelo seu CPF. O meu CPF é meu e eu sou responsável por ele. Por isso que muito cuidado com dados em aplicativos aí telefônicos, tá? Porque é a minha identidade. Aonde meu CPF apareceu o número, sou eu. Sabrina, a Sabrina, é eu. Para o átomo, o número atômico é a identidade dele. É quem define que elemento eu estou falando. Então, o número atômico, muita atenção, viu? Vou falar isso só uma vez e vou ficar repetindo o resto da aula. O número atômico de um elemento nunca vai ser igual ao número atômico de um elemento diferente. Se
você me falar que elementos diferentes têm o mesmo número atômico, eu vou chegar para você e falar, ó, é o mesmo elemento. Aí você vai dizer, professora, tem um número de massa que é diferente. Aí eu vou te falar, é porque eles são isótopos. E você vai entender já já na nossa aula. Então, o número atômico é o que identifica, o que diferencia um átomo de um elemento para o átomo de outro elemento. Mas quem é esse número atômico? Como que ele foi definido? O número atômico de um átomo nada mais é que a quantidade de prótons que esse cara tem lá no seu núcleo. Oxe, professora, mas a gente vê falar tanto de elétron, a senhora falou que os elétrons é que vão fazer as ligações químicas, os elétrons é que vão proporcionar o estudo da energia, os elétrons é que vão formar os compostos e blá blá blá. Falei e vou continuar falando durante todo o nosso ano letivo. Porém, no entanto, todavia, os elétrons, eu também falei na aula anterior que eles podem ser o quê? Roubados. Não falei? Então, se um elemento roubou um elétron, significa que ele ficou com um elétron a mais. E o elemento que perdeu esse elétron ficou com um elétron a menos, não é? Isso significa que o número de elétrons que existem na eletrosfera de um átomo pode variar. Então, eu não posso definir a identidade de um átomo pela quantidade de elétrons que ele tem, sendo que essa quantidade pode ser mais, pode ser menos. Por isso que o número atômico é baseado na quantidade de prótons que existem no núcleo de um átomo. O núcleo de um átomo, como é que a gente pode dizer? Ali, numa reação química, você não consegue roubar prótons ou simplesmente perder ou ganhar prótons. Na reação química, os prótons permanecem estáveis, imutáveis. A gente vai ter mudança da quantidade de prótons nas reações nucleares, que é a radioatividade, onde elementos que têm muitas partículas, um número de massa muito grande, tem muitos prótons, muitos nêutrons, eles se tornam instáveis por essa quantidade e começam a emitir partículas na forma de radiação. E à medida com que essas partículas vão sendo emitidas, o número atômico dele vai variando porque ele vai perdendo prótons. Mas, ou seja, nesse caso aí, nas reações nucleares, não existe uma interação de um átomo com o outro. Ela é espontânea do próprio átomo. Ele sozinho começa a emitir partícula. E aí, à medida com que o número atômico dele vai mudando, ele vai dando origem a um novo elemento químico. Você entendeu a diferença? Então, não existe uma interação do núcleo com outro núcleo, nesse caso, para perder, estamos falando de radioatividade, para perder prótons e formar um outro. Pode existir a situação que eu falei para vocês, por exemplo, do Sol, que é uma usina de fusão nuclear, quando dois núcleos se juntam, se fundem e formam um elemento com um número atômico superior. Só que essa reação nuclear, ela envolve uma liberação de uma enorme quantidade de energia. Você entende? Então, a identidade do átomo, ela é baseada na quantidade de prótons que ele vai ter no seu núcleo, porque numa reação química normal, uma ligação química, não se perde nem se ganha prótons, mas os elétrons podem ser perdidos ou ganhados. Então vamos lá para a gente continuar com a nossa aula e entender sobre esse conceito de número atômico. O número atômico, galerinha, ele é representado pela letra Z maiúscula. Não me venham na prova me colocar isso aqui que eu vou apagar com a borracha, passar corretivo. Eu não vou aceitar, viu? Professores, observem aí nas avaliações e nas atividades se os nossos alunos estão representando o número atômico com Z minúsculo, viu? Fica de olho. Então, o que é um número atômico? É um número ou a quantidade de prótons. Esse P+, o P é de prótons e o mais é porque o próton tem carga positiva, presentes no núcleo de cada átomo de um elemento químico. Então, número atômico é igual ao número de prótons. Então, olha só. Na representação de um número atômico, e por favor, não é a representação da tabela periódica, calma, se aveste não, presta atenção.
Na representação de um elemento químico, o nosso número atômico ele vem representado aqui embaixo. Então, o que a gente vai ter? Para o carbono, ó, símbolo que representa o carbono, não existe outro elemento na tabela periódica com o C maiúsculo sem outra letra minúscula que seja um elemento diferente, sempre vai ser o carbono. Na representação aqui do elemento carbono, o que nós temos? Nós temos esses 6 aqui embaixo. Esse 6 significa que o carbono no seu núcleo tem 6 prótons. E que o número atômico desse carbono é 6 também. Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Tranquilo? Em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Chegamos no ponto! Vamos aqui rapidão comigo. Rapidinho. Num átomo neutro, o que eu preciso para um átomo estar neutro? Que a quantidade de carga positiva seja igual à quantidade de cargas negativas. Então, eu tenho que ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons para que o meu átomo seja neutro. Então, todas as vezes, e na tabela periódica todos os elementos são representados por átomos nêutrons, todas as vezes que você tem a representação de um átomo neutro, o número atômico dele vai ser igual à quantidade de prótons e igual à quantidade de elétrons. Então, vamos voltar lá na lousa, vamos voltar no slide. Então, para o nosso carbono, observe outro detalhe. Um átomo é neutro quando eu represento ele, como por exemplo aqui o sódio, somente assim, ó. Sódio, nessa representação que eu fiz, Na, ele é um átomo neutro. Significa que se ele tem número atômico igual a 11, nesse caso aqui, o número de prótons dele vai ser 11 e o número de elétrons também vai ser 11. Porque para ele ser neutro, eu tenho que ter a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Quando, professora, que um átomo não vai ser neutro? O carbono não dá pra gente fazer porque o carbono ele não perde nem ganha elétron, tá, gente? Ele compartilha, por isso que eu tô fazendo com o sódio. O sódio, ele é um metal. E ele é um metal alcalino. E isso você vai entender na nossa aula de tabela periódica. Isso significa que ele tá lá na família 1A da tabela. Todos os elementos da família 1A estão lá por uma característica que ele tem igual, né? Além deles serem metais, eles apresentam um único elétron na sua camada de valência. Então, ele tem uma grande tendência de doar esse elétron. Quando ele perde esse elétron, ele vai ser representado assim, com esse maisinho. Esse mais significa um elétron. Se fossem 2, seria 2 mais. Mas como ele só tem um elétron na sua última camada, ele não pode perder 2, ele vai perder só 1. Quando ele está representado assim, preste atenção, olha aqui, ó, assim, ó, assim, assim, significa que ele não é mais um átomo neutro. Significa que a quantidade de prótons e elétrons dele não estão mais iguais. O número atômico dele continua sendo 11. Por quê? Porque numa reação química não se perde prótons. Se você colocar que se perde próton, não sei nem o que eu vou fazer com vocês. Então, se o número atômico dele é 11, significa que a quantidade de prótons continua sendo 11, né? Carga positiva. E a quantidade de elétrons para esse cara? Eu sei que os elétrons são carga negativa, mas quantos elétrons ele tem? Se no estado nêutron ele tinha 11 e ele perdeu um elétron, aqui ele tem 10. Esse mais aqui está representando um próton que ele tem a mais. Por isso que ele ficou positivo. E aí, nesse caso, o nosso sódio não é mais um átomo neutro. Ele se tornou um íon, que nós chamamos de cátion, né? Todo íon positivo é um cátion, aonde esse mais aqui identifica que ele perdeu o elétron. Quantos? Somente um. Então, por isso que se o número atômico dele era 11 e ele tinha 11 prótons, eu sei que agora ele tem 10 elétrons. Então, a quantidade de elétrons, se for preciso você calcular,
Para um átomo neutro, a quantidade sempre será igual ao número atômico, porque vai sempre ser igual ao número de prótons. Tranquilo? E aí, à medida com que a gente for abordando, vocês vão observar um pouco mais como que funciona a questão dos íons, tá? Então, olha só para a gente fechar um pouquinho. Nos íons, o número de prótons é diferente do número de elétrons. A gente acabou de ver. Por quê? Ele pode ganhar ou ele pode perder elétrons. Então, quando um elemento químico, um átomo de um elemento químico, apresenta um número de prótons maior que um número de elétrons, ou seja, ele tem mais carga positiva que carga negativa, ele é denominado íon cátion. Até bonito, né? Cátion. E quando o número de prótons é menor que o número de elétrons, ou seja, ele tem mais carga negativa, ele é chamado de íon ânion. Olha o exemplo para a gente acompanhar, para vocês não ficarem loucos aí sem entender. Vamos pegar aqui o alumínio. Lembra que eu falei, na representação do elemento químico, o número que está aqui embaixo é quem? É o número atômico, que por sua vez é igual ao número de prótons, certo? Então, para o alumínio, nesse exemplo, se eu tenho 13 aqui, significa que ele apresenta 13 prótons. No estado fundamental, como nessa representação, galerinha, observe que aqui em cima do nosso alumínio não existe carga, nem sinal positivo, nem negativo, significa que este cara é um átomo neutro. Então, se ele tem número atômico igual a 13, significa que ele tem 13 prótons, cargas positivas, e 13 elétrons, cargas negativas. Ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, por isso que ele é um átomo neutro. Ele não vai ter aí a presença, né, de cargas positivas nem negativas, ele é neutro, beleza? Ah, professora, então ele é desprovido de carga elétrica? Não, ele tem carga elétrica positiva e negativa, só que elas estão se anulando. Por isso que ele é neutro. Continuando, vamos ao sódio que eu acabei de explicar. Por quê? Porque eu não lembrei que eu tinha colocado, mas tudo bem. Vamos lá. Nessa representação, observe, eu tenho o Na, que é o símbolo do meu elemento sódio. Eu tenho um número atômico aqui subscrito, significa o 11 significa que é o número atômico dele. Então, o número atômico dele é 11, significa que ele tem quantos prótons? 11, sempre. Sempre o número atômico é igual de prótons. Só que tem uma diferença. Olha só aqui, tem a carga positiva. Então, isso já indica para você que não existe um equilíbrio entre a carga positiva e negativa. Significa que o meu sódio tem uma carga positiva a mais. Mas porque ele ganhou próton? Não, porque ele perdeu elétrons. Por favor. Sério, gente. Carga positiva a mais não significa que o meu átomo ganhou prótons. Significa que ele perdeu elétron, ou seja, ele perdeu carga negativa. Então, olha lá, se o meu número atômico é 11, o número atômico sempre vai ser igual à quantidade de prótons. Então, eu vou ter 11 prótons. Isso significa que se eu tenho 11 prótons e eu sei que eu tenho um próton a mais, olha o raciocínio lógico. Quantos elétrons ele vai ter? 10 elétrons. Então, para o sódio, o íon sódio, nós vamos ter que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Então, ele é um íon positivo, ele é um cátion. Agora vamos aqui, ó. Vamos aqui, que agora que eu quero ver. Eita, agora eu quero ver. Olha essa configuração aqui, pessoal, do oxigênio. O que vocês estão vendo? Tem o símbolo do elemento, que é O, né? Do oxigênio é a letra O sozinha, maiúscula, volta aí, ó, professor presencial, se você vê aluno nosso de química escrevendo oxigênio com O minúsculo, dá um O bonito para ele na prova, que é um 0. Não pode, é maiúsculo. Então, o que acontece aqui? 8 é o número atômico desse elemento. Por que eu sei disso? Porque está lá na tabela periódica. E aí, o que acontece? Número atômico é igual a 8. Quantos prótons esse cara tem?
8 também. Mas tem um detalhe aqui, ó. Ele tem uma carga de -2. -2. Aqui faltou, calma aí. Aqui, gente, é 8. E aqui é 10. Tá? Tá certinho de baixo. O de cima é o tal do Ctrl+C, Ctrl+V, né? A gente acaba pecando. Então, mas vamos lá, continuando. Então, eu vi que ele tem número atômico igual a 11, igual a 8, perdão, significa que ele tem 8 prótons. 8 prótons. Só que aqui ele está me dando que ele tem 2 cargas negativas a mais. Então, se eu tenho 8 prótons e tenho 2 cargas negativas, ó, 2 aqui, ó, significa que eu tenho 2 elétrons a mais. 8 prótons com 2 elétrons a mais, eu vou ter quantos elétrons no total? 10. Então, esse cara aqui, ele vai ter um número de prótons, a quantidade de prótons menor que a de elétrons. Por isso que ele é um ânion, tá? Então, esse cara é o único átomo neutro nesses exemplos. Todos esses aqui são íons. E aí nós temos o íon positivo, que é o cátion, o íon negativo, que é o ânion. Tranquilo? Continuando, o número de massa. E aqui é muito importante, ó, galera. Lembra lá, eu falei, o Rutherford calculou lá, fez o experimento e disse que o núcleo é muito pequeno, porém muito denso. Significa que a massa do átomo está no núcleo. O que faz a gente, depois de muitos experimentos, chegou na conclusão que a massa do elétron é tão pequena que ela chega a ser desprezível para a massa total do nosso átomo. Então, quando a gente trabalha número de massa, a gente trabalha somente os elementos que estão no núcleo do nosso átomo, que é o próton e o nêutron. Então, vamos lá para a gente entender esse conceito de número de massa. Vamos lá no slide. Então, o número de massa ele vai ser representado pela letra A maiúscula e ele refere-se ao número de prótons somado ao número de nêutrons que existe no núcleo do átomo. Então, número de massa vai ser igual a prótons mais nêutrons. Ou ainda, a gente pode dizer que o número de massa vai ser igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Número atômico porque esses caras aqui, ó, são iguais. Então, vamos aqui, ó. Juntando para a gente ter a representação do elemento químico, quando a gente for trabalhar principalmente isótopos, isóbaros, isótonos, nós vamos ter o símbolo do elemento, em cima nós vamos ter o número de massa, e aqui lembre-se que eu estou falando da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, e embaixo eu vou ter um número atômico, que nada mais é que a quantidade de prótons no meu núcleo. Professora, nessa representação não tem a representação da quantidade de elétrons? Não, tá? Sempre o número de massa em cima e o número atômico embaixo. Na tabela periódica é o inverso, tá? Na tabela periódica você vai ter em cima o número atômico, que é o mais importante, e pequenininho embaixo do símbolo do elemento você vai ter o número de massa. Então o número de massa será sempre o maior número quando comparado ao número atômico, independente da posição que ele se encontre. Então, olha só, o que isso quer dizer? Que se você encontrar uma situação e esteja assim, digamos que eu elaborei uma prova e coloquei isso, e aí você vai, a professora disse que o número atômico é sempre embaixo e o de massa em cima. Só que o número de massa, ele sempre vai ser o maior número, independente de onde ele vai estar. Então, se você tiver essa configuração, não tenha dúvida. O número de massa é o 40. E aqui é o número atômico. Porque o número de massa ele sempre vai ser maior. Por quê, professora? Porque enquanto o número atômico se refere à quantidade de prótons, o número de massa refere-se aos prótons mais os nêutrons. Então, ele sempre vai ser o maior número. Então, nós vamos ter o elemento químico,
que é um conjunto de átomos desse mesmo elemento, que tem características semelhantes, mas não 100% iguais, porque pode mudar o número de massa. Então, a gente tem lá, elemento químico, formado por átomos, que se diferem de um elemento químico de outro, é o quê? O que vai diferenciar? É o número de prótons que existe no núcleo. Então, é isso que diferencia um elemento químico do outro. O número, né, o átomo de um elemento químico para o outro é diferenciado pela quantidade de prótons que tem no seu núcleo, ou seja, pelo número atômico. O que pode acontecer, o que pode ter de igual ou semelhante entre átomos diferentes? O que pode ter de igual, o que pode ter de diferente entre átomos? Olha só, vamos aqui na semelhança atômica. A gente conheceu um número atômico, que refere-se às partículas do núcleo, que são os prótons. Conhecemos os números de nêutrons, que é a quantidade de nêutrons que tem no núcleo do átomo, e não é um valor, gente, que é dado na tabela periódica. Normalmente, para você saber o número de nêutrons, você vai fazer o quê? Se a massa atômica é nêutron mais o número atômico, ou prótons, o número atômico nada mais vai ser do que a massa menos o número atômico. O número de nêutrons nada mais vai ser do que a massa menos o número atômico, tá? Então, vamos lá. Existem átomos ou os íons que apresentam similaridades em suas propriedades. E aqui a gente vem para os isótopos. Iso significa igual. Iso significa igual. Isótopos significa número atômicos iguais. Ó, esse P aqui é de prótons. Isótopos é fácil para você decorar isso que eu vou falar, tá? Iso quer dizer igual. Topos, esse P tá falando de prótons. Então, número atômicos iguais. Isótopos vão ser átomos com o mesmo número atômico que vão ter número de massa diferente. Se eles têm um número atômico igual, significa que isótopos são átomos do mesmo elemento químico que vão apresentar número de massas diferentes. Isótopos. Lembra do P? P de próton. Então, aqui eles têm iso igual o número de prótons. Então, são elementos do mesmo elemento, são átomos do mesmo elemento químico que vão ser diferentes em números de massa. Um exemplo disso, ó, existem 3 tipos de átomos de oxigênio. Ambos com o mesmo número de próton, lógico, para ser do mesmo elemento tem que ter o mesmo número de próton. Porém, eles têm diferentes números de nêutrons lá no núcleo. Por quê? Ai, professora, mas a senhora falou que eles vão ser diferentes pelo número de massa. E ali está dizendo que eles têm números de nêutrons diferentes. Tem de mais nada. Vamos lá. Quem é a massa? A massa é o próton mais o nêutron. Se em um dos átomos do oxigênio essa quantidade de nêutron for diferente, não vai mudar a soma no final? Então, eles vão ter número de massas diferentes. Esses caras que têm o mesmo número atômico e números de massa diferentes, eles são isótopos. Olha só. Observa. Nesse oxigênio, o número de massa é 16, o número atômico é 8. No seu núcleo, ele tem 8 prótons e 8 nêutrons. Fazendo a soma, o número de massa dá 16. Então, é do oxigênio porque ó, os números atômicos são iguais. Mas esse outro oxigênio aqui, olha a massa dele. Já difere, aqui é 16, aqui é 17. Por quê? Porque no seu núcleo, em vez de ter 8 nêutrons, ele tem 9. Quando a gente soma 8 mais 9, vai dar 17. E esse outro oxigênio? Olha a massa dele, 18. Uai, por quê? Observem que o número atômico não muda, é 8, então tem 8 prótons. O que mudou? Ah, ele tem 10 nêutrons no seu núcleo. Então, quando a gente somar para definir a massa atômica, vai ser 8 mais 10, que vai dar 18. Esses 3 caras aqui pertencem ao mesmo elemento químico, que é o oxigênio, só que apresentam massas atômicas diferentes. Eles são isótopos.
E isso pode ocorrer em muitos outros elementos, porque na natureza, gente, o oxigênio, por exemplo, ele não é encontrado na forma que a gente conhece com o número de massa da tabela, não. Aquela massa é uma média ponderada feita pela somatória de todas essas massas e a quantidade que eles aparecem na natureza. Então, vamos lá. Isóbaros. Voltamos. Iso igual. Esse A aqui vem de quem? Massa atômica, que é representada pela letra A. Isóbaros, tá? Fica fácil para você lembrar, ó. Tem um Azinho aqui, não vai ter outro que tenha A, porque o isótopos tem o P. Isóbaros tem o A que representa a massa atômica. Isso quer dizer que aqui são átomos de elementos químicos diferentes, então o número atômico deles vai ser diferente. O que eles vão ter igual? O mesmo número de massa. Então, uma vez que eles possuem número atômico diferente, eles não vão ter o mesmo número de prótons, tá? Então, são elementos diferentes que, na somatória da quantidade de prótons e nêutrons no seu núcleo, eles vão ter a mesma massa. Olha o exemplo aqui. O carbono, número atômico 6, número de massa 14. E aí a gente tem o nitrogênio, que o número atômico é 7, ou seja, é um elemento diferente, mas ele tem a mesma massa, que é 14. E é interessante que na natureza nós temos um ciclo deles que um dá origem ao outro, né? E vocês vão ver isso lá em radioatividade, e é bem interessante. E ó, são elementos diferentes, têm a mesma massa, então eles são isóbaros. Ai, professora, vai aparecer bonitinho assim pra gente? Nem sempre, tá? Normalmente vai aparecer para você determinar o número da massa. Ele pode te dar um número atômico, te dar um número de nêutrons e pedir para você determinar a massa e dizer se são isóbaros, isótonos ou isótopos. Como que você vai determinar a massa? Massa vai ser igual a nêutrons mais o número atômico. Calculou para os dois, deu 14, como é o caso aí para os dois, são isóbaros. Os isótonos, iso igual. E esse N aqui é de quem, galera? Nêutrons. Isótonos são átomos de elementos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons. Como que eu vou definir o número de nêutrons, professora, sendo que ele não aparece na configuração dos nossos elementos? Aí, por exemplo, se eu quiser saber quantos nêutrons tem aqui no carbono, o que eu vou fazer? Vou pegar e dizer que nêutrons vai ser igual a 14, que é o número de massa, menos 6, que é o número atômico ou número de prótons. 6, eita, coloquei o P. Menos 6. E aí eu determino, nesse caso, o meu número de nêutrons. Tranquilo? E isoeletrônicos são átomos nêutrons que apresentam o mesmo número de prótons e elétrons, porém esses átomos podem ganhar ou perder elétrons passando a formar íons. Os átomos e íons que apresentam o mesmo número de elétrons são denominados isoeletrônicos. Então aqui, o átomo é neutro. Então, se ele é neutro, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Só que nas reações químicas pode ocorrer do cara lá ganhar ou perder elétrons. Quando íons têm a mesma quantidade de elétrons, eles são denominados isoeletrônicos. E aí a gente tem alguns exemplos que fazendo aqui, ó, o Na, o oxigênio e o neônio. O que acontece? Os íons NAs e os íons oxigênios, eles vão possuir aqui, todos os dois, 10 elétrons. Então, eles são isoeletrônicos. Por que 10? Lembra lá, número atômico é igual ao número de prótons e elétrons. Se é 11, tem prótons igual a 11. Só que ele perdeu um elétron, então ele vai ter 10 elétrons. O oxigênio, número atômico igual a 8, significa que tem 8 prótons e 8 elétrons. Só que aqui, ó, menos 2, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, 8 mais 2 igual a 10. E o número atômico do neônio, que aqui, ó, observem, é nêutron, é igual a 10, significa que tem 10 prótons e 10 elétrons, carga neutra. Então, ó, 10 elétrons também. Por isso que eles são denominados isoeletrônicos.
Para a gente fechar essa parte das nossas partículas fundamentais, a gente tem a estrutura básica atômica. Núcleo composto por carga positiva pertencente aos prótons mais os nêutrons. E na eletrosfera nós temos as cargas negativas, que são os elétrons. E aí, para a gente ter uma noção, né, da estrutura atômica, o átomo ele é formado pelo núcleo, prótons e nêutrons. Na eletrosfera a gente só tem os elétrons. Prótons têm carga positiva sempre, não se perde prótons, não se ganha prótons. Os nêutrons não apresentam cargas e os elétrons têm carga negativa. Os íons só existem pelo ganho ou pela perca dos elétrons. E num átomo nêutron, sempre o número atômico vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. Aqui nós temos algumas das características, né, que fala da massa absoluta. Observe que a massa absoluta dos nossos prótons e nêutrons é maior do que a do elétron. Aqui nós temos a carga, ó, as cargas do elétron e do próton são iguais. E eu vou dizer uma coisa interessante para vocês, tá? A antipartícula do elétron não é o próton, tá? É o próton. A massa relativa, nós temos que a do nêutron e a do próton equivale a 1, enquanto a do elétron é igual a 1 sobre 1840. A carga relativa você já sabe, né? Aqui é mais 1, aqui é 0, aqui é menos 1. E a estrutura atômica, sempre lembre-se, no núcleo localiza-se no centro, né? A região mais compactada aí dos nossos átomos, embora ele não seja indivisível, né? A eletrosfera é a região mais imensa, é grande, porém é de menor massa, ela é dita de densidade muito baixa, né, rarefeita, e significa que a maior parte do átomo é composto por espaço vazio. Na eletrosfera, né, aí o que a gente tem? O próton e o elétron, eles possuem carga elétrica de mesma intensidade, de sinais opostos, por isso que elas se anulam mutuamente. Todo átomo possui o mesmo número de prótons e elétrons quando ele está no estado fundamental, então eletricamente neutro. E aí a gente tem alguns exemplos que podem mostrar essa situação dos prótons, né, dos isótopos. Aqui a gente tem, né, os átomos nêutrons, porque ó, quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, átomo neutro. O hélio, quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, átomo neutro também. O hidrogênio, ó, a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Na relação de massa, a gente tem essas fórmulas que são muito bacanas vocês aprenderem para as avaliações, ajuda muito, gente, na hora de definir, de fazer os cálculos para saber se é isóbaro, isótono, isótopo. Para definir massa, número atômico mais neutro, para definir neutro, número de massa menos o número atômico sempre vai ser o número de massa menos nêutron, e número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Lembrando que ele é a identidade do átomo e o elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico, por mais que possa vir ter uma massa diferente. Então, olha só, para a gente praticar um pouquinho, vamos completar? Ó, aqui a gente tem o argônio, o símbolo dele, eu tenho o número atômico dele, o número de nêutrons, eu não tenho o número de prótons, o número de massa, nem de elétrons. Se eu tenho 18 como número atômico e 22 como número de nêutrons, qual vai ser a massa? Lembra, massa é igual a número atômico mais o número de nêutrons. Então, 18 mais 22, que nesse caso vai dar 40. Qual vai ser o número de prótons, gente? Perdão. Número de atômico é igual ao número de prótons. Então, se é 18, aqui vai ser 18 também. Ele é um átomo neutro, então eu vou ter também 18 elétrons. Potássio. Potássio eu tenho um número de massa, não tenho número atômico nenhum de prótons, mas tenho de nêutrons, não tenho de elétrons. O que eu faço? Massa menos o número de nêutrons. E aí eu vou achar 19 para o número atômico, 19 também para prótons e 19 também para elétrons. O cálcio, símbolo, olha só, o cálcio não tem massa, não tem o número atômico, não tenho o número de prótons, tenho o número de nêutrons e o número de elétrons. O que eu faço? Quando o átomo é neutro,
significa que o prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se eu tenho 20 elétrons, eu também vou ter 20 prótons. Significa que na somatória aqui para a massa eu vou ter 20 mais 20. Significa que vai dar 40 para o cálcio. 20 como número atômico e 20 como número de prótons. E o escândio, olha só o símbolo, ele me deu o número de massa e o número atômico. Para determinar os prótons, basta repetir o número atômico. Para determinar o nêutron, basta subtrair 43 menos 21, que vai me dar 22. E os elétrons, professor, é igual à quantidade dos prótons, porque ele é um átomo nêutron. E aí, só para fechar aqui, a gente tem esse exemplo, onde ele me dá um átomo genérico A, B, C e D, o número de prótons e o número de nêutrons. E aí, ele pede para você determinar o número de massa de A, né, dos elementos. E você vai fazer o quê? Ó, ele diz o quê? Isótopos de A têm o mesmo número de massa de A, são respectivamente. Ele pede para você dizer quais deles são isótopos de A. E aí, fazendo na tabelinha, você vai observar que o isótopo de A vai ser o nosso C, porque ele tem número atômico igual a 17, olha só. Isótopos são números atômicos iguais e massas diferentes. Como eles têm nêutrons diferentes, o número de massa também vai ser diferente na somatória. Por isso que a gente tem aí que o C é isótopo de A. Gente do céu, quase que não acaba, hein? Vamos lá, agora você vai partir para a nossa revisão e já a atividade de sala.